Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande é a nossa alegria, grande é a vitória que o Senhor nos dá nesta noite, porque estamos, Pai, em mais um culto da vitória, estamos celebrando a Ti com estas sequências destas mensagens, onde o Senhor está nos dando a oportunidade de ministrar não somente para esta congregação, mas para os 4 cantos desta terra, em nome de Jesus. E eis que o nosso coração fica feliz e fica grato ao Senhor por tamanha vitória que o Senhor nos dá por amor ao Teu nome. Pai, já desfrutamos da Tua graça nesta noite, não que seja diferente até o término deste culto, mas agora estaremos ante a ministração da Tua palavra, ante ao conhecimento da Sagrada Escritura, ante ao entendimento daquilo que verdadeiramente é de Deus. Pai, aqui me coloco diante de Ti como um homem carente de orações, carente do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, pois sou pecador em nome de Jesus, mas em Tuas mãos não passo, Pai, de um vaso onde Tu pode me transformar em um vaso de honra e fazer que dele jorre azeite puro do nosso Senhor, nosso Deus, pelo Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Me perdoa, Pai, pelas minhas falhas, pela minha mesmice, pela minha fadiga, em meio a tantas outras que são pertinentes em nossa alma, mas Tu é Deus para celebrar o Teu nome na minha vida, na vida da congregação, para estarmos na memória de toda a revelação do Espírito Santo, ante ao estudo, ao exame da palavra, ante aquela busca incessante, a revelação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E permita-nos, Pai, como igreja de Deus, estarmos sempre com o ouvido aberto, Pai, ouvidos abertos quando a boa instrução do Senhor, a exortação, a meditação e tudo aquilo que o Senhor nos permitirá pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Nos traz vitória, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus, e continua nos protegendo de todo mal ante aos terrores dessa terra, Pai, de toda a artimanha do mal, para que venha tirar a ordem e a decência deste culto, seja derrubado por terra, em nome de Jesus, e venhamos desde já, para a glória do Teu nome, desfrutar da paz do Senhor. Fica conosco, Pai, até o término deste culto, desta ministração, nos levando em paz para o nosso lar, se assim for a Tua vontade. Assim, Pai, nós Te louvamos, Te adoramos, cremos na bênção e na vitória pela palavra de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar então, em nome de Jesus Cristo, ministrando estas mensagens, estas 7 mensagens que Deus tem nos confiado através das semanas, em nome de Jesus. Antes que a gente já possa dar início ao esboço da palavra de Deus, vou falar um pouquinho da introdução histórica deste evangelho, do evangelho de Mateus, onde nessa tarde eu me aventurei em outros comentários bíblicos, em nome de Jesus, para que a riqueza do conhecimento viesse à nossa vida, em nome de Jesus, e assim nós pudéssemos trazer um pouco mais de excelência. Claro que nós não vamos esquecer de tudo que já nos foi dado, e não vamos, pelo contrário, nós vamos unir tais conhecimentos, tanto de um autor como de outro, e trazer excelência para a glória de Deus no meio da congregação. E uma das coisas interessantes que eu vi neste novo comentário é que ali o autor ele comenta que na verdade Mateus ele foi um instrumento de Deus para uma transição em nome de Jesus. Essa transição se deu desde o último livro do Antigo Testamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, o livro de Malaquias, ao Novo Testamento, que veio o seu livro. E aí o autor ele trazia uma percepção. Se nós viéssemos a imaginar como seria o entendimento do homem, do ser humano, da igreja, quanto àquilo que verdadeiramente é Jesus Cristo e o que é a igreja de Deus, se de Malaquias pulássemos todos os evangelhos e fôssemos para o livro de Atos dos Apóstolos ou da carta aos Romanos, em nome de Jesus, por certo ficaríamos a ver navios, não entenderíamos muito bem o processo que se deu para que a igreja
fielmente viesse a perseverar ante ao Império Romano naqueles dias, em nome de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus serviu-nos também de um modo de transição para a compreensão do que aconteceu no meio do povo de Deus em Cristo Jesus. Até porque os dois autores dos dois comentários aos quais li, eles concordam a respeito de que Mateus realmente estava voltado mais para o público judaico, em nome de Jesus. Embora ali as menções, eles enfatizam que a menção verdadeira quanto à igreja, o único evangelho que faz tal menção de uma maneira direta, verdadeiramente, é o evangelho de Mateus, em nome de Jesus. É bem verdade, como a gente sempre enfatiza, não há menções de que o próprio Mateus tenha escrito tal livro, tal carta, tal evangelho, seja como você assim achar melhor chamar, em nome de Jesus. Mas por se tratar de um homem culto, de um homem inteligente, em nome de Jesus Cristo, pelo evangelho trazer tantos detalhes riquíssimos sobre a cidade natal de Mateus, que foi Cafarnaum, que foi uma das cidades a qual Jesus lançou seus lamentos por não ter recebido com bom agrado a mensagem da salvação. Foi uma cidade que rejeitou a salvação, e Mateus se lançou diante deste rei, deste que se mostrava ser aquele que tinha o título da realeza, filho de Davi, em nome de Jesus. Mateus, que antes de estar com Jesus Cristo, os discípulos tinham um nome por Levi, em nome de Jesus. E a sua tarefa naqueles dias não era fácil. Ser cobrador de impostos, aos quais eram chamados de publicanos naqueles dias, não era fácil. Note que quando os fariseus criticavam Jesus, eles lançavam o nome publicano no meio da prostituição e no meio de mendigos. Eles diziam: olha, ele come e bebe com mendigos, com prostitutas e com publicanos, ou seja, com cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos naquela época eram vistos com maus olhos, era como uma raça de gente que traiu o povo de Deus, pois Mateus era judeu, em nome de Jesus, entre a maioria daqueles que se lançavam a este propósito. Então o povo tinham eles como traidores de Israel, e não eram odiados pela sociedade. Mas este homem, ele entendeu o chamado de Deus, em nome de Jesus, e se apressou em escrever este evangelho digno de trazer, não digo uma biografia de Jesus, mas explanar aquilo que de fato os próprios evangelhos dizem, que se tudo que fosse feito, aliás, o que foi feito por Jesus Cristo quando ele esteve na terra, tivesse que ser relatado nos livros do mundo, não caberia tal menção, em nome de Jesus. Então Mateus trouxe aquilo que era necessário, aquilo que era da compreensão judaica, para saber que o seu Messias e o seu Salvador estava em meio à terra. Eu não sei o número exato, eu li, mas eu me esqueci agora. Aproximadamente, se eu não me engano, um pouco mais ou um pouco menos de 150 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, para anunciar que as promessas de Deus se cumpriram nos dias de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Mateus também pode ser chamado de um livro de cumprimento de promessas de Deus ao seu povo. O problema é porque o povo rejeitou tal promessa, e aí entra o povo de Deus, a igreja, os gentílicos, aqueles que não são judeus. E Mateus foi feliz em trazer algumas situações aos quais os gentílicos receberam tal graça de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Também unindo o pensamento com aquele outro entendimento que nós temos da introdução histórica, sabemos que não foi fácil para Jesus Cristo, porque ele anunciar naqueles dias que alguém era Messias, que alguém que era o prometido de Deus, estava ali logo proclamando que seria um novo rei de Israel, em nome de Jesus. E os homens daquela época se indignaram com tal afirmação, com tal proclamação em nome de Jesus, que eles tiraram
à prova, ou pelo menos tentaram, não compreender o plano da salvação, achavam que Jesus vinha como uma espécie de guerreiro, ele com uma mão um escudo, no outro uma espada, e iria ali desbancar o Império Romano em nome de Jesus, e não entenderam o plano da salvação, não entenderam a libertação que Jesus Cristo trouxe, a qual João Batista já estava ministrando antes do batismo de Jesus, que era o arrependimento de pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, em nome de Jesus. Em meio a tudo isso, fica a conclamação do chamado de Deus para os gentílicos, como já foi dito, a igreja do Senhor, o seu comissionamento, o ide pela terra para proclamar este evangelho da paz e experimentarmos um dia o favor de Deus nas mansões celestiais. Este comentário bíblico que eu peguei nesses dias, ele tem uma extensão enorme. Eu creio que no decorrer da caminhada, Deus continuará nos trazendo novos conhecimentos, uma nova base para que a gente possa acoplar as demais coisas que já conhecemos e assim ainda mais enriquecer o nosso entendimento quanto à introdução histórica da Bíblia Sagrada. Mas, Igreja do Senhor, vamos para a mensagem de hoje. O texto já foi lido, é Mateus capítulo de número 6, versículos 25 até o 34, e também, como já foi dito, estamos numa série de mensagens, estamos na quarta parte de uma série de mensagens. Todas elas até agora foram feitas no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. A primeira semana, a primeira parte, foram nos versículos 25, 26, 27 do capítulo 6 de Mateus, em nome de Jesus. Segue-se em diante a segunda semana, no mesmo capítulo, agora com os versículos 28, 29 e 30, aleluias. E a terceira semana, que foi a quarta-feira passada, seguimos nos versículos 31, 32 e 33, e nesta quarta parte nós daremos continuidade no versículo de número 34, e depois nós vamos seguir para um texto ainda em Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. E o tema da mensagem é o mesmo, em nome de Jesus, que é apenas o necessário, em nome de Jesus. E a introdução que nós fizemos na primeira semana, quanto àquilo que é necessário, nós colocamos ali a necessidade de uma sociedade quanto aos classificados de um jornal, onde cada um ali tenta expressar a necessidade de um objeto, de um emprego ou de uma situação a qual ele vai sair beneficiado, como foi um princípio que nós usamos para a compreensão da palavra de Deus. Na segunda semana insistimos nesta situação quanto ao precisa-se, mas também nós colocamos o estado do anúncio, não somente quanto àquilo que está nos classificados nos jornais, mas quanto à proclamação, gritar, o berrar, o desespero, quanto àquilo que é necessário, ou pelo menos o que achamos que ainda é nessa terra. E na semana passada nós falamos sobre medidas, pesos e tamanhos, e nessa noite nós vamos falar a respeito desse tema da mensagem. Repito, apenas o necessário, é a quarta parte. A sua introdução é satisfação ou insatisfação, porque querendo ou não, tudo aquilo que nós já lemos à luz da palavra e já meditamos, nós já temos uma compreensão qual é a medida de Deus para as nossas vidas por Cristo Jesus, segundo aquilo que o próprio Deus nos capacita e nos permite nesta terra. Agora, é uma pergunta que não dá para calar em nome de Jesus. Será que estamos satisfeitos ou insatisfeitos com as medidas de Deus sobre a nossa vida? E é claro que se nós pedíssemos para a igreja, no único som, declarar sim ou não, se estão satisfeitos, com certeza o som seria sim. Mas se nós puxarmos lá no fundo da alma, do intelecto, da nossa mente, será que os resultados são satisfatórios quanto ao nosso entendimento daquilo que é bom, daquilo que realmente é necessário em nossas vidas? Ou estamos apenas
camuflando em meio às nossas orações, às nossas petições a Deus em Cristo Jesus. São estes assuntos, entre outros, que nós vamos tratar nesta quarta parte dessa mensagem, com o tema apenas o necessário. Vamos para o último versículo deste capítulo número 6 de Mateus, em nome de Jesus, versículo 34, ele diz assim, acompanhe conosco: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Portanto, não se preocupem com o amanhã. É certo que depois desta semana haverá outras semanas. Se eu não me engano, além do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, ainda vamos abordar o Salmo de número 23, e se eu não me engano, ainda há outro trecho do Evangelho de Mateus. Se eu não me engano, são as passagens que nós vamos abordar em meio às semanas onde estamos traçando em Deus este tema, a qual é tão pertinente em todas as épocas da terra, em nome de Jesus. Mas quando a palavra de Deus diz, portanto, ou seja, Deus estava ali encerrando um círculo de vamos chamar assim, de um sermão, o que eu chamo de palavra de Deus, um entendimento daquilo que é do mundo espiritual. É tanto que já no capítulo 7, Jesus já aborda outro assunto. Ele já vai abordar o assunto do julgamento ao próximo, em nome de Jesus. E o que ele nos trouxe quanto ao 25 até o versículo de número 34 é a respeito das preocupações da vida. E não querendo ou não, mesmo sabendo que ainda haverá necessidade de outras mensagens, em nome de Jesus, já dá para termos algumas conclusões a respeito daquilo que Deus está falando à minha alma e à tua alma. E se não chegamos ainda à conclusão de tal maneira, pelo menos já houve um despertamento. Eu hoje mesmo afirmava, estudando essa palavra, em nome de Jesus, para minha esposa, eu digo, Deus está tratando comigo nesta palavra sobre um aspecto da minha vida, e eu já sei o que é, irmão. Eu já não tirei as conclusões, mas eu já estou começando a entender, em nome de Jesus, o que Deus está tratando comigo a respeito daquilo que é necessário de fato em nossa vida. Então, querendo ou não, portanto, eu creio que todos nós, se não ainda nos deparamos com o que de fato Deus está falando conosco sobre respectivos momentos de nossa vida, em nome de Jesus, mas com certeza já está dando aquele reboliço, já está dando aquela cutucada abençoada, para que possamos finalmente perceber a voz de Deus ante a esta ministração. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Eu vi uma afirmação muito excelente quanto a esta palavra: não se preocupar com o amanhã. O popular chama que uma situação difícil, um lugar de perigo, em nome de Jesus, o popular se expressa dizendo: estamos entre a cruz e a espada. Não é assim, igreja? Amém? É um dito popular. Estamos entre a cruz e a espada, para mostrar um momento difícil da vida, em nome de Jesus, para mostrar uma situação de perigo, enfim, para se expressar ante um tempo de tribulação. Estamos entre a cruz e a espada. Mas eu fiquei pensando e fiquei ali lendo e pesquisando sobre declarações de alguns homens de Deus em nome de Jesus, e eu gostei muito de um que anunciou que as preocupações da vida, em meio à cruz e à espada, nós poderíamos também, ou muitos se obrigam a dizer também, eu pelo menos nunca ouvi falar nisso, mas já que ele falou, eu vou mencionar em nome de Jesus. Ali ele anunciava que alguns até se colocam no lugar de Jesus. Como assim, pastor? Sim, ele se julga como um Cristo, no sentido de não Cristo, ele não é Cristo, ele é o próprio Cristo. Ou seja, ele está no meio de duas situações. Se ele olhar para um lado, tem um malfeitor. Se olhar para o outro, tem outro malfeitor. Se eu descer a cruz, também me pegam e me matam, em nome de Jesus. Então eu fico pensando entre aquele que estava à esquerda de Jesus e aquele que estava à direita, ele pode simplesmente tipificar uma razão a qual nós nos preocupamos tanto com o mundo, em nome de Jesus, nos preocupamos tanto
com o amanhã, em nome de Jesus. E aí uns dizem, de um lado eu tenho o remorso, e do outro lado eu tenho a preocupação do amanhã. Porque querendo ou não, igreja, quando eu e você nos mostramos preocupados por demais, nós nunca estamos ligados no dia presente, no hoje. Ou estamos preocupados com o amanhã, ou estamos nos lamentando pelo dia de ontem. Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nestas coisas hoje, em nome de Jesus. Porque quando nós ficamos nessa inquietação, onde parece que nada funciona, onde parece que nada é do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente planejou, em nome de Jesus, a gente fica sempre traçando planos, o que é verdade, o que é plenamente normal, é aconselhável até fazer, mas isso não pode estar, sugando a nossa alma, em nome de Jesus. Então nós passamos a nos preocupar somente com o amanhã, o hoje fica para dedéu, e o amanhã, aliás, aquilo que foi ontem, fica no campo do remorso, da tristeza e da angústia, em nome de Jesus. Aí eu fico pensando, trazendo esse pensamento e essa lógica, eu fico pensando se a gente não fica todos os dias fazendo o que Jesus já fez e que ninguém precisa fazer, e nem que você fizesse, não era necessário, o que é se crucificar. A palavra é forte, em nome de Jesus. Mas eu fico pensando se quando eu e você nos preocupamos, a gente fica querendo tomar o lugar de Cristo, se preocupar com amanhã, tendo remorso do dia de ontem, quando eu e você não temos controle em absoluto de nada, nem do amanhã, nem do que aconteceu ontem, já foi, acabou-se. Se ontem não tivemos controle, do que dirá amanhã, em nome de Jesus. Mas Deus nos faz o dia presente para gozarmos e desfrutarmos da graça de Deus. O presente, o hoje, ele é necessário para mim, para ti, em nome de Jesus. Então eu fico pensando, será que eu e você, quando nos preocupamos, será que nós não estamos crucificando Jesus mais uma vez? Ou melhor, será que nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, em nome de Jesus? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Então perceba, segundo aquilo que já afirmamos, você não vive em virtude da preocupação do amanhã, em virtude do remorso do dia de ontem. Você acaba, e eu também acabamos, nos isentamos do dia de hoje, e aí em virtude da forte preocupação do lamento, porque você não tem ideia como o corpo responde fielmente aquilo que está na nossa cabecinha, em nome de Jesus. Você não tem ideia de como ele responde a esta máquina fabulosa que Deus colocou na minha e na tua cachola. Por isso que tem dia que a gente está cheio de dores, mesmo não tendo nada, mesmo estando doente, todo troncho, todo tenso. Quando eu estou muito preocupado, minhas pernas ficam logo dolorosas, parece que eu estou tendo um atrofiamento dos músculos, em nome de Jesus, e dói pra caramba, em nome de Jesus, em virtude da tensão e da preocupação. E aí, olha aí o que o texto diz: pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, se eu e você ficarmos nos apegando com os problemas dia após dia, sem saber o que vai acontecer, se vai ser bom ou ruim, sabe o que a gente acaba perdendo? Força e vigor. Força e vigor. Por isso que alguém que se preocupa demais, ele sempre está michurudo, ele sempre está tristinho, ele sempre está cabisbaixo, ele sempre está se sentindo fraco, em nome de Jesus. Porque aquele dia, então, em vez de ele viver um dia, ele vive um mês num único dia. Ele traça todo o mês num único dia na sua cabecinha. Então é claro que no outro dia ele vai estar fadigado, ele vai estar cheio da vida. Então para ele tudo é motivo de raiva, tudo é motivo de ira, tudo é motivo de angústia, porque a cabecinha deste que se obriga a tal coisa não para, em nome de Jesus. E todos nós estamos sujeitos a tal coisa, em nome de Jesus. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, pensando nisso, que tal pouparmos energia? Hoje se fala muito em virtude da crise econômica, em virtude do grande avanço do aumento da energia elétrica, em nome de Jesus. Que tal poupar energia nas preocupações
E não é fácil. Não é fácil. Em nome de Jesus. Olha, poupar energia dentro de casa não é fácil. Imagine dentro dessa matéria, em nome de Jesus. Não é fácil. São muitas informações. O mundo de hoje não nos permite descansar. O mundo de hoje não nos permite. Eu e você podemos até ter aquele momento de lazer, aquele momento que nós esfriamos a cabecinha, mas o mundo não permite, e a cabecinha formiga, as preocupações vêm, esquecemos do reino de Deus e esquecemos aquilo que realmente é necessário. Basta cada dia o seu próprio mal, em nome de Jesus. E se não bastar esse dia, como nós vamos ter energia para o próximo dia? Como nós vamos ter força, alegria, ânimo para vencer dia após dia até a volta de Cristo, em nome de Jesus? Para complementar essa palavra, encerrando o texto de Mateus, capítulo de número 6, vamos voltar só um pouquinho a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4, Mateus capítulo 4, e aqui nós vamos, durante a semana, nós vamos meditar, desde o versículo 1 até o 11, mas nessa noite nós vamos ficar apenas no versículo 1 e 2, amém? Glória a Deus. Então acompanhe conosco, capítulo 4 de Mateus, o versículo 1 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus também passou por algumas situações humanas, até porque ele era homem, Deus, homem nessa terra, em nome de Jesus. Ele nasceu da Virgem Maria, concebida pelo Espírito Santo, portanto ele também era carne, em nome de Jesus, mas ele tinha a natureza divina, filho de Deus, em nome de Jesus. Agora, perceba, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, que está falando do Espírito Santo, que levou Jesus ao deserto. Sabemos que o texto fala da tentação de Jesus, do que o diabo impôs sobre Jesus Cristo, para tentar dissuadi-lo a não ir para a cruz do Calvário, em nome de Jesus. Mas quem levou Jesus Cristo para o deserto foi o diabo, eu e você já sabemos disso. Agora perceba algo interessante, muitas vezes, na maioria das vezes passa desapercebido de mim e você. Antes de Jesus Cristo ir para o deserto, antes dele ser tentado pelo diabo, em nome de Jesus Cristo, o que foi que aconteceu na vida dele? O que os textos trazem em nome de Jesus? Jesus foi batizado, amém? Foi batizado, desceu as águas do batismo, não que ele necessitasse, viu? Jesus fez somente como um exemplo, em nome de Jesus. Inclusive João Batista se mostrou que ele é que deveria ser batizado, e Jesus que diz, deixe estar por enquanto. Então Jesus foi lá, Jesus não precisava se arrepender, não precisava se batizar, porque não precisava se arrepender de nada. Isso aqui não quer dizer que até os 30 anos de idade Jesus tinha pecado a vida inteira e agora virou santo. Não, Jesus sempre foi santo, Jesus sempre foi filho de Deus, mas ali para a humanidade, para o povo daquela época, e para nós como exemplo de fé, nós que somos pecadores, isso serve como um exemplo da graça de Deus em nossas vidas. Depois do batismo, depois da consagração, depois daquela vitória, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. E sabe como foi que configurou ali a vitória no ministério de Jesus Cristo? Que talvez muitos duvidaram, mas aquele sinal ficou ali martelando na cabecinha deles. Foi a descida do Espírito Santo que repousou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em forma de uma pomba. Foi o que João Batista viu, em nome de Jesus. Foi o sinal que Deus lhe deu para que ele compreendesse quem era o Messias, quem era o Filho do Deus Altíssimo. E foi da onde ali foi anunciado em alto e bom som, onde Deus anunciou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, igreja? Agora eu pergunto, será que Cristo precisava ouvir isso de Deus? Não, ele é Deus, ele já sabia. Agora, por que Deus permitiu que tal fato acontecesse?
para que ficasse notório que ele era o Filho de Deus para os demais, não para ele mesmo, mas para os demais. Ei, Cristo faz isso no meio de nós. Ele mostra aquilo que é necessário para um tempo em nossas vidas, e aí ele prepara o terreno, ele nos dá conquistas, nos dá vitórias, nos dá boas notícias, nos usa no meio do Evangelho para evangelizar, para profetizar, para curar, vitória pessoal na área financeira, no casamento, na família, uma salvação no meio da família, da nossa casa, na comunidade, em nome de Jesus. É um tipo do amaciar de Deus. Por quê? Porque sempre vem uma guerra por trás, e Deus sabe quem é o ser humano. E na primeira condição de guerra, ele já pede para sair em nome de Jesus. Certo, o povo de Deus não estava preparado quando saiu do Egito, mas quando Deus viu que eles iam por uma rota, queriam se encontrar com o povo, não vai dar certo. Se os israelitas enfrentarem o filisteu, o povo guerreiro, o povo superior, na primeira matança eles pegam o beco e voltam para o Egito em nome de Jesus. Então Deus tem a sua maneira de tratar com o povo de Deus, porque você pode prestar atenção, quando eu e você somos contemplados pela graça de Deus, quando há uma certeza na minha e na tua alma, que aquilo que é necessário nos foi dado pelo Espírito Santo, a gente está cheio de Deus, parece que a gente sabe tudo de Deus, parece que a gente já nasceu cristão, nasceu cristão, ninguém ensinou, parece que estamos tão experientes em meio alto, aí vem uma tentação, vem uma prova em nome de Jesus Cristo, para que Deus tire toda a soberba, para que Deus tire toda a vaidade, para que Deus tire todo aquele sentimento. Fui eu que fiz, foi eu que conquistei, foi eu que fiz e aconteci. Lembrando que Jesus não precisava de tais coisas, ele o fez como exemplo para a igreja, para que nós entendêssemos aquilo que é de Deus nessa terra e do que é do diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então percebe, toda vez que ficar notório que você é filho de Deus, toda vez que ficar notório que você tem aquilo que precisa, te prepara, vem luta. Eu não estou profetizando, não, é o diabo, ele não vai abandonar a mim e a ti, ele não vai deixar por menos a nossa salvação, ele vai querer embaralhar a nossa cabeça, como é que uma hora uma coisa dá tudo certo, e depois dá tudo errado em nome de Jesus, hein? É verdade, e nós já passamos por experiências como essas, no meio da igreja, no meio da congregação, em nós, quantas vitórias, logo depois vem uma guerra, veio uma batalha em nome de Jesus Cristo, só que aqui diz que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Agora, antes que eu e você possamos ficar tristes, pastor, então se toda vez que eu tiver vitória, eu tiver que ser tentado, eu tiver que passar pelo deserto, sinceramente, pastor, eu não quero mais vitória na minha vida, vou viver aqui quietinho, nem derrota e nem vitória, eu vou ficar aqui de cima do muro, é melhor aqui, pastor, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem prova, não tem tentação. Só que quando Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito, em nome de Jesus, e quando ele foi tentado pelo diabo, perceba, o Espírito Santo estava levando Jesus Cristo para um novo tempo, para uma nova era, para novas experiências com Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus. E aí, para viver um novo tempo em nossas vidas, novas eras, novidades, a gente reclama da vida, tudo é a mesma coisa, em nome de Jesus. Meu filho, aí não requer, eu não gosto de chamar, requer novas lutas, requer novos desafios para o povo de Deus. Por isso é que vem tribulação, por isso é que vem inquietação. Aí parece que não temos o que é necessário, pelo contrário, aquilo que nos foi dado antigamente é o necessário para suportar a tribulação. E aí aquela luta, aquele deserto, ele vai nos servir de um desafio para a nova era, porque depois dali Jesus foi escolher seus discípulos e deu início ao seu ministério, em nome de Jesus. Então creia, Deus te deu o suficiente. Aí você parece que caiu do cavalo, hein?
O pessoal gosta de falar, pastor, a tribulação parece que foi como foi um cachorro que caiu da mudança em dia de chuva, e não dia. Fiquei bem, não, meu filho. Creia que diante disso Deus está tratando um novo tempo. Aí você vai ser desafiado, desafiado no sentido bom, de que eu e você vamos vencer outras limitações para glorificar ainda mais o reino de Deus e a sua justiça nessa terra, e aquilo que for necessário para que eu e você venhamos estar satisfeitos com a porção de Deus em nossa vida, o será feito pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar no versículo de número 2, que diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Nós estamos falando de Jesus Cristo, amém? Estamos falando do Espírito Santo, amém? Então nós estamos falando de Deus. Então Deus aqui é um exemplo, viu? Um exemplo para nós, igreja de Deus. Jesus seria capaz, se ele quisesse, no estalar de dedo, destruir Satanás, mas ele precisava mostrar para mim e para você que nessa carne tudo é possível diante de Deus, em nome de Jesus. Então, qual é o exemplo que Deus nos trouxe quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele esteve jejuando 40 dias e 40 dias? Qual é o exemplo, qual é o princípio, qual é a prática que Deus requer de nós para novas eras, novas conquistas, e tudo seja de uma maneira satisfatória, para que possamos ter aquilo que é necessário para continuarmos a nossa caminhada com Cristo, em nome de Jesus? Eu digo, sem titubear, amém, titubear, em nome de Jesus. Sabe qual é o exemplo? Mortificação da carne. Mortificação da carne. Porque se tem uma verdade absoluta nessa terra, é a nossa carne. Mas que carnezinha, essa nossa, perdão, a palavra em nome de Jesus. Eu e você podemos ser homens e mulheres de orações, homens e mulheres de leitura bíblica, jejuns, vigílias, mas a carne sempre está lá. Está ou não está, igreja? Está, sempre ela está. Pensamentos, vontades, até na preguiça a carne está presente. Da preguiça é a carne. É a carne. É a carne que nos mostra, mas que nunca estamos satisfeitos. Estamos sempre insatisfeitos, sempre beicinho para Deus. Estamos sempre com raiva. Estamos sempre chateados com o mundo de Deus. A gente não diz isso declaradamente para a gente, não é louco também, não é cachoeira, em nome de Jesus. Nós não somos loucos, nós somos malucos, em nome de Jesus. Mas Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que eu e você de fato entendemos, ou que está sobre o entendimento daquilo que achamos no meio da tribulação. Então Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então, igreja, foi um exemplo. Jesus ele deixou um recado para mim e para você. Vai dar certo não aí, vai tropeçar. Escute, aqui tem uma mensagem, tem uma pista de Jesus para mim e para ti. O texto já traz anteriormente, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, em nome de Jesus. Aí deixou a dica, ele jejuou 40 dias e 40 dias. Ele está dizendo para você jejuar 40 dias e 40 dias? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, sabe o que? A carne é fraca. Eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu quero te mostrar que a carne é fraca. É fraca. É como Deus é santo, Deus é maravilhoso, né? Olha onde ele foi se mostrar fraco. Na principal necessidade de qualquer ser humano nessa terra: fome. Jesus teve fome. Deus é muito sábio, né? Para que não se achasse o pecado dele, Deus é maravilhoso. Ele teve fome para mostrar que a carne é fraca e a necessidade do jejum. E aí, unindo todo esse pensamento, esse princípio,
O que nós podemos tirar de proveito para a continuação daquilo que realmente é necessário para continuarmos acreditando na vitória de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo? Por que Deus permite tanta tribulação? Você já parou para pensar nisso aí? Por que Deus, Ele me dá vitória no dia, no outro ano, ele puxa o meu tapete, pastor, o que é isso? Deus está de brincadeira comigo, Como é que Ele me enche de riqueza, depois me deixa pobre? Como é que Ele me entrega uma princesa, depois ela vira uma bruxa? Como é que Deus me entrega um príncipe, depois ele vira um sapo? Como é que pode um negócio desse, em nome de Jesus? Como é que pode? Aí sabe o que eu vejo? Para a glória de Deus, em meio a tudo isso, é porque Deus quer que nós venhamos a praticar a resistência à carne, ao diabo, porque é isso que fica testificado para o diabo e para os seus demônios, que só Jesus Cristo é Salvador e é Senhor, porque é pelo seu Espírito, porque Jesus foi levado pelo Espírito, também, igreja. É pelo Espírito que a igreja resiste ao mal. Então não se iluda. Por isso que às vezes a gente está tão fraco. Por isso que às vezes a gente está tão incrédulo. Porque Deus está dizendo: ei, meu filho, não foi você que conquistou aquela vitória. Foi o Espírito Santo que te deu aquela vitória. Para que você saiba que foi Ele. Vai passar pelo deserto. Vai passar pelo deserto. E vai praticar a resistência, aprender a resistir à carne, de chamar o estado do heroísmo, do achismo, aí vem do estado de se convencer que é alguém nessa terra, quando só Jesus Cristo é Rei, em nome de Jesus. Então, apenas o que é necessário, e aquilo que realmente nos satisfaz, é saber que, embora possa haver lutas, possa haver desafios ainda nessa caminhada, nós temos alguém que verdadeiramente está conosco e que zela por nós. Por isso é que eu e você, às vezes a gente está, lembra aí da luta, da adversidade, você estava fraco, de repente Deus te levantou, você nem sabe como foi isso, você nem lembra como eu consegui. O Espírito Santo. Porque pela carne, igreja, nós já estamos mortos. É tanto verdade que cada um de nós aqui, nós vamos morrer. A carne vai morrer. Essa carne aqui, já foi, já era, em nome de Jesus. Mas pelo Espírito a nossa alma é vivificada. Então, quando passarmos por lutas e adversidades, em vez de reclamarmos ou estarmos insatisfeitos, em vez de achar que nada daquilo precisamos está sendo necessário em nome de Jesus, ou que a luta é desnecessária, se lembre, Deus está fazendo com que eu e você pratiquemos a resistir os males desta terra, como disse o próprio Jesus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então lembre-se, ante a travessia desse deserto, dessa vida, sempre vai ter um momento que vai dar fome, viu, igreja? Sempre vai ter um momento de querer se inclinar para o mal, de querer se inclinar para cá. Eu me lembro que uma vez andava muito atribulado e eu não entendia. E aí no final do dia, já perto de voltar para casa, fui fazer umas compras, conversando com a irmã em Cristo. Eu disse: minha irmã, não sei o que está acontecendo, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou maluco como os outros dias eu estou, não, porque eu assumo quando eu estou maluco, em nome de Jesus, mas eu não estou bem hoje. Como assim, irmão? Eu disse: olha, está tudo bem lá em casa, está tudo bem com a igreja, mas eu não estou bem, eu estou inquieto, eu estou impaciente, eu estou ranzinza, eu estou uma bênção hoje, em nome de Jesus. Aí ela foi limpa e clara: sabe o que é isso aí, pastor? Não teve nem titubeou, em nome de Jesus. Sabe o que ela disse? Sabe o que é isso aí, pastor? Vontade da carne. Na mesma hora o Espírito Santo me deu a entender. Diga mesmo. Vontade da carne. Dá fome, igreja. Dá fome de ir para o mundo. Dá fome de
de fazer bobagem em nome de Jesus, da fome de desistir da caminhada cristã. Olha, eu digo para mim, às vezes dá vontade de desistir, acredita? Dá vontade de voltar a fazer tudo que eu fazia antes, vender minhas que boa, trabalhar como eu trabalhava, segunda a sexta, passar o final de semana em casa, enfim, é carne. Quem já não passou por esses dias? Hein? Dá lugar à carne. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí, o que Deus nos ensina através do jejum, mortifica a carne, antes que a fome chegue. Porque, olha, eu sei que quando a gente está com fome, tudo parece ser mais gostoso, amém? Mas eu entendo de fome, não porque eu passo fome, mas porque eu me obrigo. A fome eu como muito tarde, então quando eu vou comer eu pareço um desesperado. Eu não consigo sentir o sabor da comida às vezes, não consigo. Peço a minha esposa para trazer um temperinho, mas nem esculhambando a comida. É o desespero para comer, não dá para sentir o gosto. Por isso é que no meio da tribulação não é momento de mortificar a carne, não é momento, é momento de resistir. O momento da mortificação da carne é quando eu e você estamos bem, no tempo da vitória, no tempo da conquista, em nome de Jesus. É ali, mortifica a tua carne. Jesus chega para o batismo e João Batista diz: ei, eu que deveria ser batizado por Jesus, se fosse eu, pegava ele pelos catorros aqui, miserável, derrubava e não se batizava. E não, vou mortificar minha carne agora, vou dar exemplo, é agora, irmão. Deixa assim como está, João, em nome de Jesus, deixa assim como está. Você está bem em nome de Jesus? Mortifica, não fica dando brecha não fica vacilando não, em nome de Jesus, porque na hora da fome é hora de resistir, não é hora de mortificar. Sabe por quê? Quando a fome vem, eu e você estamos fraquinhos em nome de Jesus, amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te celebramos pela palavra da vitória, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui em nome de Jesus. Por certo, oramos a Ti para que tal palavra se concretize em nossas vidas, por ela possamos dar muitos frutos ao reino de Deus e à Tua justiça. Que cada um de nós venhamos a compreender de fato aquilo que é necessário, aquilo que realmente nos faz ficar satisfeitos com a vida de Deus nesta terra até a eternidade. Alimentai teus filhos, Pai, alimentai a igreja, não permita que venhamos a estar sob um tempo de resistência e dá lugar à carne em nome de Jesus. Pai, fica conosco, te agradecemos pela palavra da vitória em Cristo Jesus, amém. Aplaudo o Senhor pela palavra da vitória em nome de Jesus Cristo.